Trazemos aqui um convidado especial para falar, é claro, das atividades em meio à pandemia, também no ensino superior. O meu convidado é o reitor da Uniuv, Alisson Frantes. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem aí pelas redes sociais da Jovem Pan. É sempre um prazer conversar com todos vocês e fico à disposição. Alisson, vivemos um ano bem atípico, né? Eu aqui sempre falo, duvido aquele que na virada do ano previa que ia acontecer algo, uma catástrofe literalmente, né? Nessa proporção em qualquer meio. E acredito que o ensino superior, de imediato, né, eu lembro lá no mês de março, né, quando começaram a surgir os primeiros casos, nem aqui na nossa região ainda, lá, os primeiros casos em outros estados, foram feitas reuniões aqui com todas as instituições de ensino superior e decidiram, né, ali suspender as atividades por um certo período e assim, é claro, conforme a evolução da questão Covid, também essa suspensão estava aumentando. Mas de lá para cá, o que a Uniuv fez, então, para conseguir manter, é claro, o mais normal possível suas atividades? Bom, Tiago, o que nós fizemos foi nos adaptar, né? Nós nos reinventamos mais uma vez. A Uniuv vem sofrendo esse processo de reinvenção para se adaptar ao meio e às novas exigências do mundo, de acordo com o que vem se apresentando. Então, desde março, quando transferimos nossas atividades presenciais para o ambiente virtual, nós investimos mais em tecnologia para poder atender esse período, para poder suportar essa fase. É lógico que não esperávamos uma pandemia nestas proporções, ninguém esperava isso para um ano de exceção, que é esse ano de 2020. Com certeza, acredito que ninguém esperava tudo o que estamos vivendo nesses dias. Mas não adianta ficar de braços cruzados, aguardando o tempo passar apenas. E optamos por não cancelar o nosso calendário letivo e sim transferir todas as atividades com respaldo nas portarias do Ministério da Educação para o ambiente virtual. E a Uniuv conseguiu fazer isso muito bem. Veja que nós, em momento algum, unificamos turmas, turnos ou juntamos cursos, inclusive. De forma alguma, nós mantivemos o mesmo horário previsto lá do início do ano, do início do semestre letivo. Nós conseguimos manter essa individualidade das turmas. Ou seja, mantivemos todos os horários dos professores, apenas com a transferência do presencial para o ambiente virtual. Mas nós já tínhamos nos preparado isso em 2019, de certa forma, quando anunciamos os cursos semipresenciais. Então já haviam professores capacitados na instituição para esse processo e já havia uma estrutura preparada para atender essa nova modalidade que a Uniuv ingressou a partir de 2019 com a oferta dos cursos semipresenciais. Isso foi salutar, porque nós conseguimos, já no mês de março, impor um ritmo. É lógico, alguns servidores nossos ainda não estavam preparados para essa situação e passaram por essa capacitação. Então nós capacitamos, propusemos cursos e propusemos o estudo e aprendizagem sobre ferramentas necessárias para essa transferência para o ambiente virtual. E agradecemos muito os nossos acadêmicos que souberam entender esse processo, tiveram a tolerância nesse início com a adaptação e conseguiram nos ajudar a melhorar ainda mais essa ferramenta, essa transferência para o ambiente virtual. E assim terminamos o primeiro semestre e reiniciamos o segundo semestre da mesma forma. A nossa vontade era, sim, de retomar o quanto antes as atividades presenciais, mas está alheio à nossa vontade toda essa situação. Então, reiniciamos nesse segundo semestre da mesma forma, em ambiente virtual, mas já mais capacitados até pela experiência vivida nesse primeiro semestre. E o que nós fizemos ao longo desse tempo foi ouvir muitos nossos acadêmicos e conversando com eles, nós conseguimos propor junto ao Conselho Universitário, que é o órgão máximo deliberativo da Fundação, a mantenedora do Centro Universitário, a Uniuv, e com isso propusemos alguns programas para ajudar nesse momento. Um dos programas, por exemplo, foi o aumento do desconto para o pagamento até a data do vencimento do boleto para 20%. Então nós conseguimos ampliar isso não apenas no mês de abril, quando iniciou a pandemia. Trouxemos naquela primeira previsão ali até a metade do ano e agora, final de maio, diante de todo o cenário e toda essa expectativa de continuidade, nós conseguimos prorrogar. Então nós temos até o mês de dezembro esse desconto de 20% que com certeza impacta muito na receita dos familiares. E isso a família inteira acaba se ajudando para conseguir manter um ou dois membros da família no ensino superior. E esse 20% vem em boa hora. Isso está prorrogado até dezembro.
Mas fizemos mais, não era só essa a dificuldade também. Para o mês de julho nós conseguimos trazer aí um desconto um pouquinho maior, que é o mês em que ocorrem as rematrículas. Então, o novo vínculo, e conseguimos ampliar ainda para o mês de julho específico 30%. Porém, algumas situações acabaram ocorrendo ao longo do tempo e criamos programas voltados a quem perdeu o emprego nesse tempo. Então, nós não estamos cobrando juros e multa desde o início da pandemia, do final de março, não há incidência de juro ou multa sobre qualquer atraso. Quem não conseguiu pagar, vem lá, senta com a central de relacionamento, faz a negociação, joga essas parcelas para o final. Então, há todo um atendimento. O que nós fizemos foi atender caso a caso, de maneira personalizada, dentro das condições legais, para poder trazer essa situação aí em específico para o aspecto financeiro. Mas também continuamos investindo, a instituição não para, né, e precisa da manutenção predial, investimos também em tecnologia, compramos equipamento, já preparando para o retorno e que sai 2021 dentro de uma normalidade que tínhamos muito próxima aí em 2019, mas com certeza com adaptações necessárias. Bom, falando nessa questão até 2021, já se pensa de que forma será feito a questão do vestibular para esse ano, o ingresso para o ano que vem? Já estamos conversando sobre isso porque mudaram as formas de ingresso, né? Hoje você tem, inclusive, instituições que já fazem o vestibular, como eles chamam, digital. A Unilv tem que se adaptar nesse modelo também. Nós já vimos com um novo processo, que era o START, em que você faz uma carta de intenções, e o que nós vamos submeter agora ao Conselho Universitário é um pedido de autorização para ampliar um pouco mais as formas de ingresso. Então, nós queremos também proporcionar, além do ingresso por meio de uma seleção presencial, ou seja, participar do programa START, mas também que ele possa ser feito por meio do ambiente virtual. Isso já está em discussão, vai ser apresentado agora na próxima reunião do Conselho ao final do mês de agosto, e aprovando isso, aí então inicia esse processo de oferta também para essa nova modalidade. A dificuldade está na captação, sem dúvida, de alunos, porque superada a fase de retenção, ou seja, manter o acadêmico junto à instituição nesse período todo, entra a discussão sempre e como será 2021. Então isso entra muito à tona a partir do mês de setembro, outubro, e essas discussões ampliam, procurando formas de conseguir trazer os alunos para o ensino superior, aí, ou seja, fazer com que eles possam retomar as suas atividades em um determinado momento, ou seja, aqueles que já ingressaram, mas também aqueles que têm o sonho de ir para o ensino superior, de concluir a sua formação, possam então ingressar a partir de 2021. Aí. E isso tudo está em discussão e já se preparou junto ao Conselho propostas aí para oferecer mais programas mais acessíveis a toda a comunidade frente a essa nova realidade que vivemos. Alisson, e para os alunos que estavam já, digamos, na reta final da sua conclusão de curso, principalmente com a questão dos estágios, já que muitas empresas onde esses atuavam, né, como estagiários, acabaram tendo também seu período ali, né, de suspensão de atividades, alguma coisa nesse sentido. Como que ficou a situação desses alunos? Então, a questão dos estágios até foi muito delicado o trabalho, porque eles acabaram sendo proibidos, né? O estágio presencial no primeiro semestre ficou prejudicado porque não era possível a sua realização, não era viável. Mas o Ministério da Educação, no mês de julho, fez uma resolução, então ele lançou uma portaria que permite agora o estágio também nessa modalidade à distância, assim como outras atividades, então ele regulamentou isso de uma maneira um pouco mais ampla, e o Conselho Estadual de Educação fez também uma resolução, e isso foi publicado agora no final de julho, início de agosto. Nós já recebemos do Conselho Estadual, estamos finalizando os estudos para apresentar nessa mesma reunião do Conselho Universitário uma instrução sobre como funcionará para esse segundo semestre, porque não queremos que esses acadêmicos tenham prejuízo no tempo de formação também. Nós não podemos entregar no mercado de trabalho, ou seja, concluir a formação sem um cumprimento de uma carga horária, não apenas pelo cumprimento, mas pela experiência, pela experimentação que eles têm nesse período. Então precisamos todas as instituições encontrar as formas viáveis de proporcionar esse conhecimento, essa experiência, essa experimentação aos acadêmicos para esse período. Isso vai ocorrer agora no mês de agosto com uma organização interna pela Pró-Reitoria de Ensino, em que apresenta essa proposta ao Conselho para então podermos implementar. Por isso que se discute como fazer
de maneira que eles não sejam prejudicados, né? Não é só uma questão de tempo. Então, a nossa prioridade para esse segundo semestre acaba caindo para os formandos, ou seja, para quem conclui o seu curso, para que eles não tenham o seu tempo de formação dilatado, ampliado aí para o ano que vem, mas tentaremos cumprir toda a necessidade, todo o processo de formação ainda nesse ano aí, dentro de uma possibilidade de calendário. Por isso essas adaptações. E tudo isso tá para discutir agora na próxima reunião do Conselho, em que se formaliza esse processo e passa a implementar aí a partir de então. Algo já está sendo feito na questão presencial, por exemplo, as bancas de TCC, que não gera aglomerações, né? Geralmente ali é o aluno, até então tinha alguns assistindo, acredito eu que seja um pouco mais restrito. Como estava sendo a questão do TCC? Estava sendo já de forma presencial ou também já utilizando as plataformas online? O TCC também passa pela reinvenção, né? Ele passa pela criação, mas isso não é novidade. Nós já temos defesas de dissertação, mestrado, teses de doutorado que são realizadas utilizando o seu ambiente virtual. Isso acaba não sendo muita novidade de uma maneira geral, mas para nós era, porque até então todas as defesas ocorriam de maneira presencial. Então já foi adaptado esse processo, as pré-bancas já ocorreram em ambientes virtuais e a expectativa é que no final do ano tenha essa opção. Não ainda autorizado de maneira presencial esse processo amplo, optaremos sim pelo ambiente virtual. E as necessidades acabam sendo atingidas. Então, é lógico, fica mais frio o ambiente virtual nesse sentido, né? Todos gostamos muito do presencial, mas a adaptação se faz necessária ao que vivemos. Por isso, também os TCCs, toda essa defesa do trabalho de conclusão de curso acaba ocorrendo também no ambiente virtual sem prejuízo. Hoje, meu convidado especial é o reitor da Uniuv, Alisson Frantes, para falarmos, é claro, das atividades em meio a esta pandemia do Covid-19. Como aqui você já ouviu no bloco anterior, as atividades elas não pararam, migraram, claro, de certa forma, já que a Uniuv vinha há um bom tempo aproveitando essa mudança no mercado digital. E agora, é claro, a gente quer saber também da questão presencial, ou seja, a Uniuv ela prezou pela qualidade no ensino e com isso retribuindo à comunidade atendimentos gratuitos. Eu cito aqui, né, o atendimento odontológico, que atendia ali então dezenas e dezenas de pessoas todos os meses. Claro, conforme a questão da pandemia, lá no início houve a suspensão, mas e esses atendimentos à comunidade? Eu citei aqui a questão odontológica, mas são vários os atendimentos aqui, né? Tem até a pessoa na questão aí contábil, né? Tem a sala do NAF lá. De que forma ficaram esses atendimentos à população? Infelizmente, no início da pandemia, esses atendimentos foram totalmente interrompidos, né? Porque havia uma preparação para esse atendimento presencial. Aí, frente a uma situação que não passa, né? Essa pandemia ela só vai se prorrogando, ela vai se ampliando em tempo, nós tivemos também que já traçar estratégias específicas para esse retorno e algumas atividades. Você citou, por exemplo, o NAF. O NAF retornou às atividades agora também com esse atendimento presencial dentro de um protocolo de segurança, atendendo todas as recomendações das autoridades sanitárias e com isso poder proporcionar de novo esse serviço à comunidade, que faz falta, as pessoas pedem esse atendimento. Por exemplo, agora, até o mês de setembro, aí nós temos o ITR. Então, o NAF vai sim atuar junto à orientação e apoio para esse tipo de situação. Então, voltamos com os atendimentos nas terças e quintas pela manhã já do NAF, dentro de um protocolo de segurança. Há todo um espaçamento, a questão do álcool 70% em gel disponível, o uso de máscaras, a ventilação adequada dos ambientes. Então, tudo isso está sendo respeitado. Nós adaptamos todos os protocolos das autoridades sanitárias para o nosso ambiente na Uniuv, dispomos de todo o recurso suficiente para atender com segurança. Até porque a Secretaria da Uniuv também funciona pela manhã e à tarde nesse atendimento, assim como a central de relacionamento. Então nós temos o atendimento presencial no período matutino e vespertino. E isso dentro dos protocolos de segurança, todos dispostos, aí amplamente já divulgados pelas autoridades sanitárias. E na questão odontológica, que nós estamos agora aguardando uma melhoria em relação a esse cenário para que possamos também retomar esse atendimento. Até porque os alunos de último semestre, eles precisam cumprir também algumas horas práticas. Essa aprendizagem acaba sendo prejudicada se não houver o atendimento. Então a nossa expectativa é de já para o próximo mês tentar reiniciar isso de uma maneira escalonada,
né? Estamos finalizando alguns protocolos para aprovação, para discussão e aprovação nessa próxima reunião do Conselho Universitário, específicos, por exemplo, para a clínica odontológica, dentro do mês de setembro, para que possamos retornar com preferência, com prioridade aos formandos, para que eles possam, então, realizar esses atendimentos, mas gradativo. Isso ser retomado de uma maneira escalonada, em horários, períodos, sem infringir qualquer regra aí das autoridades sanitárias em relação à segurança, né, essa biossegurança que se faz necessária, mas retomando, sim, esses processos. O Conselho Editorial continuou trabalhando porque esse sim conseguiu, para o ambiente virtual, fazer o processo de diagramação de livros, etc. Então, algumas atividades nós conseguimos manter, junto aos trabalhos de pesquisa e extensão também, alguns projetos de pesquisa foram retomados, tudo isso de uma maneira escalonada, gradual, né, numa progressão ao longo do tempo, de acordo com o cenário que vai se apresentando. Os projetos de extensão também, nesse atendimento à comunidade, têm feito falta. E, com isso, nós estamos adequando a realidade para que eles possam retomar agora ao longo do segundo semestre de maneira gradativa. Então, é uma forma, a partir do próximo mês de setembro, que esperamos, é o nosso planejamento, isso já feito com antecedência, com todos os cuidados necessários para que possamos retornar a esses atendimentos aí, trazendo mais um benefício à comunidade também. Alisson, para os alunos, é claro, além de toda a experiência vivida dentro de sala de aula, tínhamos vários eventos fora de sala de aula, são simpósios e um muito interessante que acontece todos os anos na área de produção científica, que é o ENAPROC. Esse ano, mesmo, né, na pandemia, ele vai acontecer, né? Vai acontecer, está confirmado. No início da pandemia, desde o ano passado, na verdade, nós já vínhamos discutindo a possibilidade de trazer o evento, pelo menos de maneira parcial, para o ambiente virtual. E no início da pandemia houve uma preocupação, e agora, como faremos, né? Como isso vai prorrogando, o tempo vai passando e a situação não muda em relação a uma possibilidade de retorno, né? Você vislumbra, daqui 30 dias nós retornaremos, mas esses 30 dias passam e não há o retorno. Então nós conseguimos já discutir isso ainda no mês de junho, e decidimos por transformar o evento, por exemplo, o ENAPROC, para o ambiente virtual 100%. Então ele ocorre ao final de outubro, 100% virtual por meio das plataformas necessárias. Nós adquirimos licenças, como eu falei, a Unilv seguiu investindo. Então adquirimos licenças de softwares que permitem a realização desses eventos aí, como é o ENAPROC, como tem agora já no final do mês de agosto. Nas próximas 2 semanas aí ocorre a semana do curso de engenharia ambiental, promovem palestras, inclusive conseguiram agendar uma visita técnica de maneira virtual, tudo isso por meio dessa nova tecnologia transferida para o ambiente virtual. Então nós conseguimos investir nessas plataformas. Alguns eventos ainda estão em discussão, como por exemplo os jogos intercursos, que deveriam ter ocorrido no reinício do semestre, mas pela dificuldade do presencial, a princípio eles estão transferidos lá para o final do semestre, em discussão ainda de que forma fazer. A nossa tradicional corrida no início de setembro vai ocorrer também, a exemplo de outras corridas aí, para o ambiente virtual. Então tudo isso está sendo pensado. O Setlist, que é o nosso evento de aniversário, né, sempre no mês de setembro, ele não ocorre no mês de setembro, isso não tem como ocorrer em função de toda a condição. Então estamos prospectando uma realização de eventos aí para o final do ano, desde que possível. Se não, acabar cancelando os eventos ao longo desse ano e transferir eles para o ano que vem, aí, ou dentro de uma possibilidade, a virtualização. Então, o que dá para trazer para o ambiente virtual, nós estamos trazendo. O que não tem como, nós vamos cancelar para esse ano, com a expectativa de retomar aí para 2021. Isso tudo está sendo analisado de maneira bem personalizada para cada evento. Falando em expectativas, acredita-se em reuniões junto às demais instituições que possam voltar ainda às atividades presenciais nesse ano? É como eu falei para você antes ali, eu acredito que sim, nós teremos sim algumas atividades presenciais ainda em 2020, mas de maneira escalonada e gradual, ou seja, numa progressão, né, aumentando isso ao longo do tempo, mas de maneira escalonada, não volta todo mundo, isso já é um ponto mais do que discutido, não tem como voltar 100% às atividades presenciais, mas com preferência aos formandos, etc., acreditamos que voltam algumas atividades e isso, comprovando, não havendo a incidência de novos casos, seguindo de maneira rígida os protocolos das autoridades sanitárias, nós acreditamos sim que é possível ainda ao longo de 2020 o retorno de algumas atividades. 100% já está um pouco mais longe da nossa crença, mas algumas atividades sim acreditamos que é possível de um retorno aí ao longo do tempo.
Assim, para o ano que vem, claro, já a expectativa também para que saia logo uma vacina, né? Com isso já acalmam-se os ânimos, digamos assim, de todo mundo, né? É uma questão mais, uma segurança, né, sanitária maior. Para a partir do ano que vem, a Uniuv já prepara novidades? Sim, nós também estamos em discussão junto aos conselhos a oferta de novos cursos, né, dentro da modalidade semipresencial. Então já existem projetos tramitando junto ao conselho acadêmico, dentro dos colegiados, os professores seguem o seu trabalho de desenvolvimento. E a nossa expectativa é de oferecer novos cursos, não só no ensino superior, mas também aí junto ao colégio técnico, o Coltec, oferecer ainda mais cursos, uma possibilidade maior de cursos técnicos ou cursos mais rápidos de extensão, modulares. Já se discute essas propostas aí para apresentação para 2021, oferecendo mais produtos e serviços à nossa comunidade. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.